Neste vídeo você vai ver o que é aposto. Álvaro, o que é aposto? Então é o que eu vou te mostrar. Aposto. Qual a diferença entre aposto e vocativo? Então você vai ver, ó, o que é aposto. Qual a diferença entre vocativo e aposto? E quais são os tipos de aposto? Sabia? Eu achei que aposto era só uma coisa. Quais são os tipos de aposto e os mais cobrados em concurso? E outra, como o aposto é cobrado em concurso público também. Você vai ver questões abordando o aposto, que é um termo da oração, né? Tá, e você vai ver também qual a diferença entre aposto e adjunto adnominal. Beleza? Completão, hein, Álvaro? Completaço. Você vai saber o que é aposto aqui comigo. Meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula de português há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso. Público. Pronto, vai. Sem enrolação, vamos lá? Caneta e papel na mão aí, hein? Vem comigo, hein? Chega aí. Tá. Álvaro, o que você vai ver mesmo? Ó, o que você vai ver mesmo? Aposto. Álvaro, o que é aposto? Você vai saber, tá? Qual é a diferença entre aposto e vocativo, hein? Aposto e vocativo, tá? Quais são os tipos de aposto? Tá? Aposto não é um só, não. Você vai ver já já. Existem vários tipos de aposto, hein? Como o aposto é cobrado em concurso público, né? Você vai ver umas questões sobre aposto, claro, né? E qual a diferença entre aposto e adjunto adnominal? Bora lá? Bora lá. Chega aí, sem mais delongas. Ó, Álvaro, o que é aposto? Vem comigo. O que é aposto? É um termo da oração, tá? Ó, é uma palavra ou expressão. Pode ser uma palavra ou uma expressão que explica ou esclarece, tá? Ou desenvolve ou resume outro termo. Como assim, Alva? Tá? Então você vai ver agora, hein? Então, ó, o aposto é uma expressão da oração. Vou fazer uma aqui rapidinha. Vem cá, uma frase rapidinha aqui. Pega aqui, ó. Vou pegar uma frase aqui, ó. Vou fazer uma frase bem legal, ó. Então você vai escrever, eu vou escrever aqui, ó. Álvaro, olha a minha letra, que linda, gente. Álvaro. Então, peraí, não tá dando pra ver? Tá dando pra ver aí, ó. Vou escrever bem legal. Já enrolei muito, vou escrever meio... peraí, vou escrever mais fininho, né? Vou escrever mais fininho, vamos lá, ó. Vem cá, ó. Álvaro. Nosso professor querido, nosso professor querido vai explicar o aposto. Caraca, Álvaro, que frase é essa? Chega aí, vamos lá, hein? Ó, o que é aposto, hein, Álvaro? O que é aposto? Primeiro nós vamos pegar aqui, ó. Então você vai entender essa parada. Tem a ver com sujeito, verbo, objeto e os cambau, hein? Então, ó, vamos fazer uma análise sintática, hein, Álvaro? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo, certo? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. E aí eu ponho aqui, ó, explicar... Não, melhor. Você não tá vendo aqui Você não tá vendo aí, né? Então, ó, vamos lá. Vou escrever legalzinho, ó. Vou por aqui, ó. Coisa mais legal ainda. Vou por aqui, ó. Porque não coube ali, né? Explicará. Ó, que lindo! Agora dá pra ver a frase, né? Então vamos lá, vamos fazer uma sintática aí, ó. Álvaro, nosso professor querido, explicará o aposto. Aí chega aí, galera. Pega essa frase. Você sabe, hein? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? O verbo é explicar. Vai vendo, ó. Explicar. Alguém nessa frase explicará alguma coisa. Álvaro, quem vai explicar? Álvaro é o sujeito. Não começamos nada, ainda estou enrolando vocês, ó. Então, ó, Álvaro, Álvaro explicará. Quem explica alguma coisa. Então, o Álvaro vai explicará, que é um verbo transitivo direto, e o aposto é objeto direto. Então, você tem sujeito,
verbo e objeto. Ah, então aposto é objeto direto. Ó, eu tô na sua cara, seu nojento. Presta atenção na frase. Aí, ó. Álvaro explicará o aposto. Olha que lindo, gente. Esse termo que tá aqui, ó. Aí você fala, Álvaro explicará o aposto. Você fala, que Álvaro, mano? Que Álvaro, cara? Álvaro explicará o aposto. Quem que é esse Álvaro aí, bicho? Aí você pega, ó. Nosso professor querido. Ó, que lindo, galera. Então, esse termo, ele está explicando o termo antecedente. Então, nesse caso aqui, ó, ele está, ó, é o termo que explica. Percebeu, galera? Então, aqui você vai colocar, ó, esse é o aposto. Não é sujeito, não é verbo, então ele é o oposto. Então, assim, Álvaro é o sujeito. Álvaro explicará o aposto. Tá vendo? Álvaro é sujeito, explicará verbo transitivo direto, o aposto objeto direto. E esse nosso professor querido é um termo, veja, é um termo, é uma expressão que está explicando o termo antecedente. Tá vendo? Então, esse é um aposto. E eu já vou falar para vocês. Como ele está explicando, ele é o aposto explicativo. É o que mais cai. Explicativo. Sério, galera? Entenderam essa parada? Aposto, ele explica um termo antecedente. Sempre antecedente, falou, galera? Tá? Sempre antecedente. Então, você tem lá o Álvaro, né? Aí tem o nosso professor querido, tá explicando quem é o Álvaro. Sacou? Então, Álvaro explicará o aposto. E o aposto aí é objeto direto. Então, Álvaro explicará o aposto. Ai, que frase horrível que eu mostrei pra vocês. Vamos lá, gente. Aposto explicativo. Mas só existe aposto explicativo? Nananina não, tá? Não, é o que nós vamos ver agora. Termo da oração. Vambora? Bora. Ó. Faz outra frase aí, ó. Vou fazer outra frase, vai. Vamos lá, outra frase, vai. Ó. Então que você tem que ligar sujeito, verbo, objeto e o escambau, né? O aposto é outro termo, hein? Aposto não é sujeito, não é verbo, não é objeto, hein? Aposto é um termo que explica o termo antecedente, tá? Esclarece o termo antecedente. Desenvolve o termo antecedente. Resume o termo antecedente. Antecedente. Beleza. Sempre o termo antecedente? Sempre o termo antecedente. Ó, vou pegar aqui, ó. Olha que legal. Vamos lá. Vamos fazer outra frase aqui. Outra frase, hein? Não começamos nada ainda. Quer ver? Vou pegar o sininho. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. O professor. Ó. O professor. Ai, que lindo. O professor. O professor dá aulas. Olha que lindo, hein? O professor dá aulas, tá? Ó, vai vendo, hein? O professor dá aulas em Brasília. Vai vendo. Aí não sou eu não, viu, gente? Em Brasília. Ó. Capital do Brasil. Zil. Ah, outra frase horrorosa, hein? E deixa eu ver, ó. Então você já vai fazer pra mim o que é aposto aí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui, galera. Vem cá. Deixa eu apagar aqui. Então, capital do Brasil. Capital do país. Capital do país, né? Melhor, né? Capital do país. Ficou grossa. Capital do país. Ficou fina. Ficou grossa. Ficou fina. Ficou grossa, ficou fina. Agora vamos ver se ficou boa. Agora vai ficar boa. Tá? Capital do país. Pronto. Vamos lá, galera. Então, ó. O professor Álvaro dá aulas em Brasília. Capital do país. Chega aí. Sujeito. Vamos lá, sujeito. Professor, né, meu? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então, ó. O professor é o sujeito. Por quê? Porque ele faz o quê? Ele dá. Olha o verbo dar, Álvaro. Nessa frase, quem dá alguma coisa. Então, nessa frase é um verbo transitivo direto. Porque ele dá alguma... O que ele dá? Ele dá aulas, objeto direto. Olha que lindo, gente, ó. O professor dá aulas. Sujeito, verbo, objeto. Em Brasília, ó, dá ideia de lugar, né? Então, em Brasília é um adjunto adverbial de lugar, certo, galera? Não. Então, o professor dá aula em Brasília, certo? Aí tá lá, capital do país. O
que esse capital do país está fazendo aí, Álvaro? Esse capital do país, está se referindo ao termo antecedente, certo? Brasília, capital do país. O que é isso, Álvaro? Aposto. Aposto. Tá vendo? Professor dá aula em Brasília, tá? Capital do país é um termo que está explicando o termo antecedente. Então quer dizer que aposto não explica só o que é sujeito, ele explica qualquer termo antecedente, galera. Vamos começar então? Então peraí. Então você tem sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial e o aposto sempre vai se referir ao termo antecedente. Sempre ao termo antecedente, falou, galera? Pensa nisso, tá? Então ele explica, ele esclarece, ele desenvolve, ele resume outro termo da oração. Vamos começar agora. Vamos lá. Chega aí, galera. O que você não pode confundir é o que é aposto, certo? E o que é vocativo. Vamos lá. Porque vocativo também cai pra caramba. Então, vamos lá. Vocativo, gente, é um chamamento, tá? O vocativo, é um chamamento. Pessoal, Álvaro, moça, é um chamamento. Vocativo chama, tá? Invoca, interpela alguém. Então, por exemplo, João, vem aqui. João é vocativo, hein? A pessoa falou diretamente com João. João, vem aqui. Tá vendo? Estude candidato. Tá vendo? Candidato. Tô entendendo? Ele pode estar em qualquer lugar da frase. Então você tem que perceber que o vocativo, a pessoa tá falando diretamente com a pessoa. Então eu vou por aqui, ó essa frase aqui, aqui, ó. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, caros colegas, caros alunos, Tá vendo? Isso aqui não é aposto nada, hein, Você percebeu? Isso aqui é uma pergunta, tá vendo? Vocês estão entendendo, caros alunos? A pessoa tá falando direto com quem? Caros alunos, ou seja, esse é o vocativo, hein? Tem que estar bem claro isso para você. Vocativo é um chamamento, tá falando diretamente com alguém. O aposto explica, o aposto, ele resume, ele explica, ele esclarece um termo antecedente. Enquanto que o vocativo pode estar em qualquer lugar da oração. Eu falo assim, caros alunos, vocês estão entendendo? Amigos, vocês estão entendendo? Amigão, você de azul. Um chamamento, o vocativo é um chamamento. E o vocativo também tem que estar, separado por vírgulas. Então, estude, candidato. Estude, garoto. Tá claro isso, galera? Então, vocativo é um chamamento, hein? Vocativo é outro termo. Agora, o aposto, ele explica ou esclarece. Foi o que nós falamos. Ou ele explica ou ele esclarece. Desenvolve ou resume outro termo da oração. Sempre antecedente, hein? Então, vamos lá. João chegou cedo, João é o sujeito. Se liga. Chegou aqui é o verbo. Aí você tem que saber que isso aqui é um verbo intransitivo. Quem chega, chega. E cedo aqui é um adjunto adverbial. Beleza. Então, chegou cedo. Da ideia de tempo, né? Então, aqui é um adjunto adverbial, que é uma outra aula também. Adverbial. Então, assim, João chegou cedo. Quem que é João, Álvaro? João, meu irmão. Tá vendo? Então, esse meu irmão aqui, está explicando o termo antecedente, tá vendo? Aposto explica o termo antecedente, esclarece o termo antecedente. Enquanto que vocativo é um chamamento. Você não pode confundir essa bagaça. Você nem estuda mais isso, hein? Brasília é planejada, tá vendo? Brasília é planejada. Brasília é o sujeito, Sujeito, Brasília, sujeito, tá vendo? É um verbo de ligação e planejado é o predicativo do sujeito. Isso é uma outra história. Então, Brasília é planejada. Aí, capital do Brasil, de novo aqui, e você tá se ligando que ele tá, isolado por vírgulas, está explicando o termo antecedente. Ou seja, esse aqui é um aposto, porque está explicando o termo antecedente. Certo, galera? Então, vocativo é um chamamento. Qualquer coisa.
Ele pode estar em qualquer lugar da frase. Legal? E vocativo é um chamamento e aposto explica, esclarece, resume sempre o termo antecedente. Certo? Você não muda de lugar. Aposto, você não muda de lugar. O aposto aqui, eu estou explicando o antecedente. O aposto aqui, eu estou esclarecendo o antecedente. Já enrolei pra caramba. Vamos embora, gente. Chega aí. Tipos de aposto, cara. Ah, mas até agora só deu aposto explicativo. Só tem ele. Não, vem cá, vamos lá. O mais cobrado de longe é o aposto explicativo. É o que explica. Beleza? Aí você vai ter também, nessa aula, um aposto especificativo, sabia? Tem o aposto que especifica. Peraí, então o aposto explicativo explica. Aí você tem um aposto especificativo, especificador, especifica. Cai pra caramba. E aí você vai ter um aposto resumidor também. Tem um aposto resumidor. Você vai ficar comigo aqui, hein? Você vai ficar comigo aqui. Você vai sair daqui sabendo essa parada, hein? E aí você tem um aposto enumerativo. Tá, então esses são os cobrados, tá? Aí você tem distributivo, oracional e comparativo, que vai ficar, isso aqui vai ficar para uma outra aula, senão vocês vão ficar com o saco cheio. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, falou, galera, ó. Ah, então quer dizer, você não vai dar tudo? Não, os outros é raro, não, eles nem pedem. Então já vou falando para vocês, eles nem pedem. Existe, claro. Então você vê, são 7 tipos de apostos, ó. 7 tipos de apostos. Então aposto não é uma coisa só, hein? Vamos comigo? Vamos lá? Caneta e papel? Se liga. Tá com preguicinha? Tá com preguiça? Escreve aí, escreve aí. Não, eu tô com preguiça, eu vou parar o vídeo agora. Então, tá com preguiça? Para o vídeo e escreve. Tchau, Alvo. Tchau, não quero mais ouvir isso não. Beleza? Agora, tá achando legal? Vamos lá, nós vamos começar a parada agora. Vamos lá? Chega aí. O que mais cai, o mais cobrado, claro, é o aposto explicativo. Vamos lá. Aposto explicativo. Ele explica, né, Álvaro? Claro, por isso que ele é explicativo. Duh. Explicativo faz o quê? Explica, né, meu? Então, vem cá. Importante isso aí também. Tem a ver com pontuação, galera. Olha que legal, ó. Então, assim, ó. O aposto explicativo. Ele explica ou esclarece um termo da oração. Claro. Sempre o termo antecedente, hein, galera? Tá? Nessa frase aparece destacado por... Olha aqui que legal. Vírgulas. O aposto explicativo tem que ser isolado, ou por vírgulas, ou por parênteses, ou por travessões. Olha como tem a ver o negócio. Quer dizer que as vírgulas, os parênteses e os travessões têm a mesma função na frase, que é isolar um aposto explicativo. Vamos fazer aqui? Olha que facinho, galera. Olha essa frase, ó. Lívia obteve notas altíssimas durante o ano todo. Lívia é o sujeito. Obteve é o verbo obter, verbo transitivo direto. Quem obtém alguma coisa. Então, Lívia obteve. Ela obteve o que, Álvaro? Notas altíssimas, objeto direto. Tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Lívia obteve notas altíssimas. Ah, Álvaro, durante o ano todo é o quê? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Inclusive, você tem que assistir minha aula sobre advérbios e adjunto adverbial também, tá? Durante o ano todo, a ideia é de tempo, né? Então, tá. E o que interessa para nós? Lívia obteve notas altíssimas durante o ano todo. Quem é Lívia, mano? Ah, quem é Lívia, cara? A melhor aluna da turma. Ó, então esse é a melhor aluna da turma. Ó. Isolado, certo, galera? Ó, entre sujeito e verbo, ó. Não pode ter só uma vírgula, então você isola. Então, esse aqui é um aposto explicativo, porque está explicando o termo antecedente. Sacou, gente? Olha, então esse termo está explicando. Lívia obteve notas altíssimas. Quem é? Lívia, a melhor aluna da turma. Certo, galera? Então, esse a melhor aluna da turma está explicando quem é o termo antecedente. Lívia, aposto explicativo isolado por vírgulas. Tem que isolar, hein? Ah, agora eu quero isolar por travessão. Pode também, tá? Pode também, ó. Vamos pegar outra frase aqui, ó. Isabelle é o sujeito. Tá vendo? Se liga. Isabelle, sujeito. Tá. Álvaro, o que a Isabelle fez? Acreditou. Opa! Então você vê. Isabelle acreditou, verbo.
Só que esse verbo agora, quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Então, naquela história, é objeto indireto. Mesma coisa, ó. Sujeito, verbo, objeto. Isabelle acreditou naquela história. Ah, por quê? Porque quem acredita, acredita em, certo, galera? Ó. Então, ela acreditou em aquela história, naquela história. Tá, e o com facilidade, Álvaro? O com facilidade, com muita facilidade, né? É um adjunto adverbial. Do que, Álvaro? Adjunto adverbial de modo. Tá? E aqui, Álvaro, durante o ano todo, adjunto adverbial de tempo. Uma outra história. Então, tá vendo? Ó? Isabelle acreditou naquela história com muita facilidade. Quem que é Isabelle, mano? A vizinha do terceiro andar, cara. Tá vendo? Então você tá vendo aqui, ó. A vizinha do terceiro andar tá explicando o termo antecedente. Isso é uma aposto explicativa. E ele tá isolado, percebeu? Você pode isolar por vírgulas, mas aqui o autor prefere isolar por travessões. Ou seja, vírgulas e travessões têm a mesma função aqui. Isolar um aposto explicativo. O aposto explicativo, ele explica o termo antecedente e tem que estar isolado. Ou por vírgulas, ou por travessão, ou por parênteses. Tá? Ah, você poderia colocar entre parênteses? Ah, poderia. A gente pode pôr tudo em parênteses também. É a mesma função, falou? Olha essa aqui, galera. Ó, você é o sujeito. Vamos lá, você é o sujeito. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então você vê, ó. Leu. Quem lê alguma coisa, verbo transitivo direto. Você é o sujeito, tá vendo? Você leu. E se você leu alguma coisa, ó. Então, a mensagem do Roberto é o objeto direto, ó. Você leu a mensagem do Roberto? Sujeito, verbo e objeto, tá vendo? Você leu a mensagem do Roberto? Vírgula, o novo diretor da empresa. O que é esse novo diretor da empresa, Álvaro? Pois é, tá explicando quem é o termo antecedente. Então, isso aqui é o tal do aposto explicativo. Quer dizer que aposto explicativo ele não explica só sujeito, gente. Ele explica qualquer termo antecedente. Tá vendo? Isolado, né? Ah, Álvaro, eu não quero usar vírgula. Você não quer usar vírgula? Pode usar a travessão. Então, peraí. Aqui, vamos fazer o seguinte. Álvaro, é o seguinte, eu quero usar parênteses, tá bom? Ó. Parênteses, mano. Sacou? Pode ser entre parênteses também. Aqui, a melhor aluna da turma, pode ser parênteses, ó. Pode ser parênteses também. Pode ser parênteses. Pode ser travessão, ó. Pode ser travessão também. Pode ser travessão. Ah, mas eu não quero travessão, Álvaro. Então usa vírgula, pô. Tanto faz, vocês perceberam, galera? É importante você saber que o aposto explicativo é um termo da oração que explica o termo antecedente. Sempre isolado, ou por vírgulas, ou por parênteses, ou por travessões. Não tem como errar essa bagaça, hein? Certo? Sujeito, verbo, objeto e o escambau, e o aposto é um termo da oração. Legal? Beleza, esse é o aposto explicativo. O negócio é o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Como é que cai pra mim, Álvaro? Então vai, prova pra mim que você entendeu essa bagaça e faz essa questãozinha da Selecom aí. Não importa a banca, né? Para o vídeo e faz, olha que lindo. Cai assim, ó, cai assim pra você, mano. Para o vídeo aí, vamos lá. Tá lá. A avaliação é do pesquisador Pedro Hartung, né? Diretor de Políticas e Direito das Crianças e do Instituto Alana. Só isso. Aí tá lá no primeiro parágrafo daquele texto que você não vai ler nunca. Ele é classificado como o quê, Álvaro? Vamos lá, gente. Você não vai errar essa bagaça de jeito nenhum. Vem cá. A avaliação é o sujeito. Por quê? Não é o verbo aqui? Porque a avaliação é. Certo, galera? Então, ó. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então, a avaliação é. Certo? Do pesquisador Pedro Hang. Quem é ele, Álvaro? Vírgula. Diretor de política. Olha, lindo. É sujeito? Não. Não. Porque o sujeito aí é a avaliação. Eu acho sujeito pelo verbo, hein? A avaliação é. Certo? A avaliação é. Tá. Vocativo. Ó o vocativo aqui, galera. Vocativo é um chamamento, hein? Não tô chamando ninguém, hein? Tá? Adjunto adverbial, dou na sua cara, seu nojento.
O adjunto adnominal. Você vê como cai para você, galera? Ó. Por que ele é aposto? E você vai além ainda. Diretor de políticas de direito está explicando quem é o pesquisador Pedro Hang. Ou seja, é um aposto explicativo. Você ainda vai, ó. Você ainda vai além, ó. É um aposto explicativo. Ó, tá separado por vírgulas ainda. Tá vendo? Essa vírgula serviu para isolar o aposto explicativo, ó. Diretor de política de direito tá explicando quem é o pesquisador Pedro Hang. Legal? É assim que cai para você. Então, lógico, você tem que saber o que é sujeito, verbo, objeto, escambau, né? Tá. Aposto é um termo acessório. Beleza. Vamos fazer outra, não? Não sei. O que vem agora? Faz outra aí. Vamos lá? Vamos fazer outra aí? Vem comigo, gente. Questão de número 2, banca Ameosk, né? Estado de Santa Catarina. Vamos lá, ó. Esses vasos saem da placenta e passam pelo cordão umbilical, revestidos de geleia de Wharton. Que é isso, mano? Tá vendo? Aí tá lá, um tecido conjuntivo gelatinoso, contido no cordão que os isola e protege. Sintaticamente. Certo, pessoal? Porque o aposto, então, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, é sintaxe, né? Então, sintaticamente, nesta frase, o termo destacado. Qual que é o termo destacado? Ó, um tecido conjuntivo gelatinoso. Ele tá destacado mesmo, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Então, esse termo destacado. Qual é a função dele? Ah, isso aqui é uma oração adjetiva. Olha, gente, não é oração adjetiva, porque oração tem que ter verbo, né? E o termo destacado não tem verbo. Né? Ah, então, ó, oração, para ser oração tem que ter verbo, hein, galera? Tá? Ah, vocativo, você já sabe, ó, sempre tá nessa. O que é vocativo mesmo? Ó? Vocativo é um chamamento, hein? A pessoa não tá falando direto. O vocativo é um chamamento, hein? Tá? Quer ver? Vou pegar um vocativo aqui para vocês, ó. Ó, essa aqui, ó. Moça, você esqueceu, ó. Você esqueceu. Vamos fazer aqui, ó. Você esqueceu a chave. Ó. Essa frase, ó. Moça, você esqueceu a chave. Então você pega aqui, sujeito. Sujeito é você, ó. Tá vendo? Esse aqui é o sujeito. Tá vendo? Sujeito. Esqueceu, verbo transitivo direto. E a chave, objeto direto. Tá vendo? Você esqueceu a chave. Moça! Moça é o vocativo, tá, galera? Tá bom? É um chamamento. Então você não pode errar isso aí. Aí o que tem aqui, ó. Esses vasos saem da placenta e passam pelo cordão umbilical revestido da geleia de Wharton. Você fala, que é isso, mano? Geleia de Wharton. Precisa de um aposto mesmo, né? Aí tá lá, um tecido conjuntivo gelatinoso está explicando... Ó, e outra, tá, ó, isolado, ó, por um travessão. Então isso aqui é um aposto, e ainda vamos lá, hein? Além de ser um aposto, é um aposto explicativo. Tá explicando o termo antecedente. É claro que você vai colocar aqui. Certo, gente? Essa é a ideia do aposto. Falou, galera? Muito bem. Tá tranquilo, tá favorável. Legal. Coloca aí, questãozinha. Escreve aí pra mim, a questãozinha foi fácil. Põe aí, Álvaro, eu acertaria mesmo sem você ter explicado. Eu quero saber. Falou, galera? Beleza. Agora vamos falar de outro aposto, hein, Caio? Já falamos muito do aposto explicativo, vírgula, travessão, escambau. Agora, o que é um aposto especificativo, hein? Pode ser aposto especificador, aposto especificativo. Vamos lá, é outro papo, hein? Porque o explicativo é facinho, tem que ser separado, né, Álvaro? Tem que ter vírgula, travessão ou parênteses, explica o termo antecedente, isso aí eu já sei, beleza. Agora, fique esperto nesse aposto que especifica. Também é muito cobrado, hein? Tá? Então, vamos lá. O aposto especificativo é diferente agora. O especificativo não tem vírgula não, hein, meu? Tem vírgula não, hein? Tá? Chega aí, ó.
O aposto, ele especifica, tá vendo? Já é diferente. Ele não é o aposto, ele não explica, ele especifica, tá? Um termo genérico. Ó, especifica um termo genérico. Você vai ver. Especifica um termo genérico. Não é isolado por vírgula, hein? Esse não é isolado, hein, galera? Esse não vai ter vírgula, hein? Tá? Ele vai estar ligado diretamente ao termo. Às vezes com preposição. Tá? E geralmente, agora vem cá, geralmente são nomes próprios. Ah, antes de entrar aqui, ó, pensa só nessa aqui, ó. Vou fazer a frase aqui para vocês, gente, ó. O professor, quer ver? Já pensa nisso. O professor Álvaro. Geralmente é nome próprio, hein, galera? O professor Álvaro. O professor Álvaro, sei lá, comprou flores. Comprou flores na banca. Pronto. Aí que tá, galera. Muita gente é essa parada, hein? Porque o pessoal fala assim, qual que é o sujeito? Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo, né? Por isso que eu quero que você preste atenção agora. Comprou, Álvaro, comprou é verbo, tá? Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Flores, objeto direto. Né? Quem comprou? Qual que é o sujeito? O sujeito é o professor Álvaro. Não é. Dá uma olhada, galera. Por isso que eu quero que você preste atenção. O professor Álvaro não é o sujeito? O sujeito é o professor, cara. Então, ó. O professor é o sujeito. E Álvaro? Álvaro é o aposto especificativo. Ó, você se ligou então, galera? Cuidado, hein? Cuidado. Álvaro não é sujeito, hein? Álvaro é o aposto, esse tal de aposto que especifica, tá? Dá uma olhada. Ele não é o explicativo, hein? Então ele não é para ter vírgula, hein? Então aqui, ó. Eu na banca. Na banca é adjunta adverbial de lugar. Beleza, não interessa. Então, ó. O professor comprou flores na banca. Então quando você fala o professor Álvaro, você vai ver sempre assim, o professor Álvaro. Geralmente, então, ó, são nomes próprios, ó. Não tem vírgula, são nomes próprios. Tá, Álvaro. Então quer dizer que Álvaro aí está especificando o professor. Não vai ter vírgula, hein? Esse é o tal do aposto especificativo. Vamos ver então? Vem cá essa frase, ó. Houve um protesto na rua. Vamos lá, gente. Houve. É um verbo transitivo direto, sabia? Oração sem sujeito. Então você tem que saber isso aí. É análise sintática na veia. Não. Houve. Houve o que, Álvaro? Houve um protesto, objeto direto. Mas não tem sujeito? Não, o verbo haver não tem sujeito. E na rua, se liga, hein? Na rua é um adjunto adverbial, sabia? Adjunto adverbial, cara. Do que, Álvaro? Adjunto adverbial de lugar, né, meu? Tá? Então, você tá vendo? Houve um protesto na rua. Eu achei que na rua Nossa Senhora de Copacabana fosse o adjunto adverbial. Tá vendo? Fique esperto, hein? O Nossa Senhora de Copacabana, tá vendo como é nome próprio? Está especificando a rua. Então esse Nossa Senhora de Copacabana é um aposto especificador, especificativo. É aposto, hein, galera? Você tem que ficar esperto nisso, hein? Tá? Agora você já se ligou, então. Vem cá. O poeta é o sujeito. Não. Já não é o poeta Carlos Drummond de Andrade. Você já tem que ficar bom nisso aí. O poeta foi homenageado. Ó. Isso aqui é uma voz passiva, né? Em nossa escola. Então você pega lá. O poeta, aí você tem que... foi homenageado, é uma voz passiva? Então, verbo ser, né? Aí, ó, verbo ser, verbo no particípio. Isso aqui é uma voz passiva. Particípio. Por que particípio, Álvaro? Homenageado, falado, jogado. E em nossa escola, lugar. Adjunto adverbial de lugar. Beleza. O poeta foi homenageado na escola. Carlos Drummond de Andrade não faz parte do sujeito, hein, galera? Carlos Drummond de Andrade aqui, ó. Ele tá especificando, não é qualquer poeta. Percebeu, galera? Então, o professor Álvaro, o poeta Carlos Drummond de Andrade, o diretor Cláudio. Então você vê, nome próprio. Nome próprio, galera. Aposto especificador ou especificativo. Eu tô enchendo o seu saco com isso, por quê? Porque você nunca mais vai me dizer que isso aqui é sujeito, hein?
O sujeito é o poeta, hein? Certo, galera? Então, vamos lá. A cidade, ó. Álvaro, qual que é o sujeito? Sujeito é a cidade. Tá vendo? Sujeito é cidade, cara. Então, a cidade, que é o sujeito, recebe, que é o verbo transitivo direto, ó. Muitos turistas estrangeiros é o objeto direto. Tá vendo? Então, ó, a cidade recebe muitos. Quem recebe, recebe algo. Então, a cidade é o sujeito, muitos turistas recebe é o verbo transitivo direto, muitos turistas. E em fevereiro, adjunta adverbial de tempo. Tá? Então, pronto. Tá pronto, Álvaro? Não. A cidade do Rio de Janeiro. Então, esse do Rio de Janeiro. Ah, Álvaro, qual que é o sujeito? Ah, o sujeito é a cidade do Rio de Janeiro. Não! O sujeito é a cidade, galera. O do Rio de Janeiro é o tal do aposto. Certo? Então você já vai pensando nisso, tá, galera? Cidade de São Paulo. De São Paulo é aposto. O professor Álvaro. Álvaro é o aposto. Tá? O poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o aposto especificador. O gerente Cláudio. O gerente Cláudio veio aqui. O gerente é o sujeito. Cláudio é o aposto especificativo, gente. Tá clara essa parada? Aposto especificativo, são geralmente nomes próprios. Não é separado por vírgulas igual aposto explicativo. Certo, galera? É uma coisa que você tem que saber, então. Beleza. Tá. Vamos lá, vem cá. Qual a diferença entre aposto especificativo e adjunta de nominal? Tá? As bancas adoram cobrar essa palhaçada. Você já tá ligado, hein? O aposto especificativo é nome próprio, Álvaro. É nome próprio, pronto, já era. Tá? E o adjunta de nominal, Álvaro? O adjunta de nominal fica junto do núcleo. Tá? Vem cá. Vamos lá. Adjunta de nominal, junto do núcleo, né? É o termo que dá característica. Característica. Ele determina, ele restringe o substantivo, o nome. Quer ver? Então aqui, ó. O poeta mineiro venceu prêmios. Aí, ó. Álvaro, qual que é o sujeito? O sujeito é o poeta mineiro, hein? Então esse aqui é o sujeito, ó. O sujeito é o poeta mineiro. Esse é o sujeito. Aí você pega, qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo é poeta, tá vendo? Núcleo é poeta. Esse é o núcleo. Certo? Núcleo do sujeito. Então, aí você tem o poeta venceu, verbo transitivo direto, e prêmios, objeto direto. Beleza, ó. Sujeito, verbo, objeto. Mas qual que é o sujeito? O poeta mineiro. Mineiro aqui, galera, é um adjetivo. Certo? Então ele está junto do núcleo. Junto do núcleo, adjunto adnominal. E o artigo também, viu? Adjunto adnominal. Então assim, achou o núcleo sujeito? O que sobra é adjunto adnominal. Ah, mas aí não é aposto especificativo? Não, mano. Pô, pensa que o aposto especificativo é nome próprio. Falou? Aqui é só um adjetivo. A cidade grande cresce rápido. Sujeito. Aqui, ó. Quem cresce, Álvaro? O verbo crescer é um verbo intransitivo. Quem cresce, cresce. E o rápido aqui? É um adjunto adverbial de modo. Ah, isso aqui é o quê? Rapidamente. Então a cidade é o sujeito. Não, não, não. O sujeito é a cidade grande. Tá? Esse é o sujeito, a cidade grande. Porque o grande aqui é um adjetivo, galera. Então ele está junto do núcleo. É a característica da cidade. Não é nome da cidade, característica da cidade. Isso aqui é adjunta de nominal, junto do núcleo. Ah, o Rio Brasileiro sofre poluição. Ó. O Rio Brasileiro é o sujeito. Sofre é um... Nesse caso, sofre poluição aqui, ele sofre alguma coisa. Verbo transitivo direto, poluição, objeto direto. Ele sofre algo. Beleza. Ó, tá vendo? Plá, plá. Tá, sujeito, verbo, objeto. E aí o brasileiro aqui, gente, é uma adjunta de nominal. Você não tem como errar, hein, galera? Álvaro, o que é adjunta de nominal? Junto do núcleo. Porque o núcleo aqui é rio, ó. Núcleo é rio. Núcleo do sujeito é rio. Núcleo do sujeito aqui, ó, cidade. Núcleo do sujeito, poeta. Junto do núcleo, adjunta de nominal. Agora, o aposto explicativo, ele vem separado. Esse é o aposto especificador. O aposto que especifica, né? Então, você está vendo lado a lado aqui, ó. O escritor mineiro. Então, adjunta de nominal porque é a característica do núcleo, né?
Agora, o poeta Carlos Drummond de Andrade, ó. Olha que lindo, ó. Nome próprio, Álvaro, nome próprio. Tá especificando quem é. Qual poeta? O nome dele. Olha que lindo, gente, já era. O professor Álvaro Ferreira. Tá vendo? O professor Álvaro Ferreira dá uma aula horrorosa, tá? O professor é o sujeito, o Álvaro Ferreira é o apospecificador. Apospecificativo. Você não vai errar essa parada, hein? Fechou? Já deve estar de saco cheio disso, né? O importante não é estar de saco cheio. O importante é você entender isso. Certo? Vai, escreve pra mim. Tô entendendo ou não tô? Quero saber, pô. Depois eu leio lá. Quero saber, Álvaro. Não tô entendendo, não. Escreve aí. Não tô entendendo nada. Ou tá entendendo? Bora. Vamos fazer questão. Então prova pra mim que você entendeu. Faz essa questão da Sebrasp aí. Faz aí essa porcaria aí. Vamos lá, hein? Para o vídeo aí. Faz isso aí. Lá no texto, né? Texto CG1 aí. Tá lá assim, ó. O Estado do Paraná. Ai, que lindo! O Estado do Paraná demonstra que mesmo estados bem administrados não estão imunes aos efeitos macroeconômicos. E aí tem aquela, né? No primeiro período do primeiro parágrafo. Eu já coloquei aqui para você, gente. Esse é o primeiro período do primeiro parágrafo. Senão você ia ter que ir lá. Você tem que ir lá no texto, né? Então é esse aí, tá? No primeiro período do primeiro parágrafo do texto, o termo do Paraná. Vamos pro abraço, ó. O termo do Paraná. Vamos pro abraço. Vamos pro abraço. Chega aí. Álvaro, qual que é o sujeito? O sujeito é o Estado. O Estado é o sujeito. Ah, o Estado é o sujeito? Ah, o Estado é o sujeito. O Estado demonstra, verbo transitivo direto. Olha que lindo. E quem demonstra, demonstra alguma coisa. Então, o Estado demonstra. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Então, ó, o Estado demonstra. E o do Paraná, Álvaro? Não era. Para mim, o sujeito era o Estado do Paraná. Não é. Não. O sujeito é Estado, galera. Então, esse do Paraná. Sujeito? Não, o sujeito é o Estado. Não. Ah, adjunto adnominal? Cuidado. Ah, porque tá junto do núcleo, né? Mas vem cá. Você lembra? Adjunto adverbial dou na sua cara. Complemento nominal escambau. Esse aposto é um aposto especificador. Dá pra errar? Dá. Agora você não vai mais errar, hein, gente? Pô, Álvaro, eu achava que era adjunto adnominal, porque tá junto do núcleo, tá vendo? Ah, eu achava que fazia parte do sujeito. Então você já se ligou, hein? Nome próprio, hein, galera? Então assim, ó. O estado do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, o professor Álvaro, né? O delegado Hugo, sacou? Então, ó, os nomes próprios. Nome próprio, galera. Tá especificando o termo antecedente. Legal, né? Legal. Ai, Álvaro, que aula chata. Agora vem cá, outro aposto, chega aí. Caso 3. Agora nós vamos ver um tal. Ah, esse aqui pra errar uma beleza. Esse aqui pra errar uma beleza. É igual o meu corte de cabelo. Pra errar uma beleza. Tô nem aí, galera. Não vou cortar, não. Vou cortar, não. Vamos lá. Aposto resumidor. Sabia disso? Aí tem um papo legal aqui, hein? O aposto resumidor, galera, é legal porque o verbo concorda não com o sujeito, com o aposto resumidor. É legal isso aí. Que é uma regra legal. Quer ver? Ah, mano, aposto resumidor? Vem cá. Resume numa uma só palavra, hein? Tá? E eu já vou por aqui, ó. Ó. Geralmente é tudo, ó. Vem cá. Nada. Você vai ver. Tudo, nada, ninguém. Ó. Ah, isso aqui são o que, Elgo? São pronomes, tá? São pronomes, tá? Nada, ninguém, sei lá, todos. Ah, tudo que eu pus aqui, né? Todos, né? Todos. Então, assim, tudo, toda, tudo e todos. Nada, ninguém, tá? Esses pronomes aí, se liga. Então, assim, ele resume numa palavra só
vários termos. Olha essa frase, galera. Prosperidade, segurança e alegria. Tá vendo? Prosperidade, segurança. Isso é essencial a uma família. Tá vendo o verbo? Tá vendo o verbo? E o isso, Álvaro? O que é o isso? Ah, o isso é o sujeito, né, Álvaro? Ó, então você pegar, ó, verbo de ligação, né? Essencial aqui é um predicativo do sujeito, né? E o a uma família que é um complemento nominal. Isso é outra parada. Então, você fala assim, isso é essencial. Agora, o que é essencial a uma família? Galera, se liga na parada. Ó, isso aqui é um sujeito composto. Olha que lindo, galera. Sujeito composto, tá? Prosperidade, segurança e alegria. Isso, tá vendo? Esse pronome aqui está resumindo. Esse aqui é o tal do aposto resumidor. Ah, peraí. Não é o sujeito, Álvaro? Não. Você percebeu? Ah, mas o verbo está no singular? Não tinha que ser prosperidade, segurança e alegria são essenciais? Pois é. Então você vai se ligar que o verbo ele está concordando com o aposto resumidor. Então uma coisa tem a ver com a outra, hein? Tá? O verbo está no singular concordando com o aposto resumidor. O isso não é sujeito. O sujeito é prosperidade, segurança e alegria. É um sujeito composto. Ah, mas Álvaro, sujeito composto não é verbo no plural? Quando tem um aposto resumidor? Não. O verbo tem que concordar com o aposto resumidor. Você sabia dessa? Ah, então peraí. Doces, salgados, bebidas e enfeites. Ó, sujeito composto, cara. Ó, sujeito composto. Porque, ó, tem vários núcleos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, sujeito composto. Então, ó, aí você fala, doces, salgados, bebidas e enfeites foram preparados por mim. Foram, né? Se fosse assim, ó, se não tivesse o aposto resumidor, tá vendo, galera? É igual aqui, ó. Prosperidade, segurança e alegria. Prosperidade, segurança e alegria são essenciais. Mas quando tem o aposto resumidor, o verbo concorda com o aposto resumidor. Então, ó, doces, salgados, bebidas e enfeites. Tudo, everything, é o tal do aposto resumidor. Tá resumindo o termo antecedente. Então, tudo foi preparado por mim. Professores, alunos, pais e responsáveis. Ó, sujeito composto. Professores, alunos, pais e responsáveis discordaram da diretora? Não discordaram. Ou seja, nobody, ninguém, é o tal do aposto resumidor. Você não me caia nessa. O sujeito é composto, galera. Certo? Sujeito composto. E o verbo não concorda com o sujeito composto. Aqui, o verbo concorda com o tal do aposto resumidor. Você sabia dessa, gente? Então você tem, geralmente é um sujeito composto. E se tem um aposto resumidor, resume o que está antes, certo? De um sujeito composto, várias coisas. Aí tem um aposto que resume. E o verbo concorda com o aposto resumidor. Essa aqui eu não sabia, Álvaro. Essa aqui eu não sabia. Fique sabendo. Legal? Vamos ver uma parada, então. Vamos lá. Faz essa questãozinha aí, galera. Prova pra mim você entender essa palhaçada aí. Questão de número 4, banca Univida. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Chega aí. No trecho, desde repreensões pelo vestuário até a indiferença com suas necessidades sensoriais, tudo contribuiu para um crescente isolamento. Aí você não vai errar isso nunca, hein, galera? Ah, Varô, peraí. Vamos pegar o contribuiu. Contribuiu é o verbo, né? Certo, gente? Ó, alguma coisa nessa frase contribui, né? Você contribui. Aí, ó, o que contribuiu? Olha o tudo aí. Ah, tudo é um sujeito, ó. Tudo contribuiu. Cuidado. O sujeito é
desde repreensões pelo vestuário até a indiferença com suas necessidades. Tá vendo? Tudo essa palhaçada aí. Então esse tudo está resumindo. Então se ele está resumindo, ele é um adjunto adverbial, Álvaro? Não. Ah, ele é um adjunto adnominal? Não. Ele é um aposto explicativo? Não é explicativo, hein, gente? Ó, se liga, hein? Tá? Álvaro, podia ser nada. Aí muda, tá vendo? Ó, se fosse assim, ó, repreensões pelo vestuário até nada contribuiu. Tudo contribuiu, né? Então esse aqui, ó, é o explicativo? Também não, hein, galera? Então esse aqui é o tal do aposto resumidor. Tudo, nada, ninguém, todo, toda, todo, isso, isto, aquilo. Resume o termo antecedente, galera. E o verbo concorda com ele. Tá anotando aí, né? Tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, galera. Minha super aula gratuita. Você que tá assistindo meu vídeo agora, eu dou essa aula pra você às 19 horas. Às 19 horas. Você clica lá. Se você clicar aqui, às 19 horas você recebe essa aula, né? Como virar faixa preta em português para concurso. É uma super aula na faixa, gratuita. Álvaro, você vai explicar. É como se estuda, tá, gente? É como você vai virar faixa preta em português para concurso, hein? Tem todo um processo, hein, galera? Tem que ter uma ordem, hein? Eu vou explicar para você como você estuda e como você não estuda, viu? Tem as pessoas que estudam errado. Então, assim, a ideia não é você estudar horas e horas, é estudar certo. E principalmente português, né? Tá? Então é isso, galera. Ó, custa nada. Então o link tá na inscrição aqui, ó, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, galera. Você dá uma olhadinha lá depois. Se inscreve e você recebe essa aula. Essa aula é às 19 horas, tá? Então às 19 horas você recebe. Você clicou agora, às 19 horas você recebe essa aula aí. Ah, não. E se eu tô assistindo isso agora? Nossa, agora são 19 horas. Então clica agora. É mesmo, né, Ramon? E se o cara tá assistindo a aula às 19, já passou, mano. Aí passou da hora, eu tô assistindo à noite. Não, 19 horas do dia seguinte, ô oreiudo. Você vai receber essa aula aí, ó. Como virar faixa preta em português para concurso. Ah, legal, né, gente? Tem coisas que são legais, né? Tem coisas que são mais legais ainda. Vamos continuar essa palhaçada aqui. Vamos lá. Vamos falar do aposto enumerativo. Nossa, não acaba mais esse aposto, né? Então você tem um aposto explicativo, vai vendo, olha para mim, tá? Olha para mim, vem cá. Aposto explicativo sempre isolado por vírgulas, travessões ou parênteses. O aposto explicativo é o que mais cai. Aposto explicativo explica o termo antecedente, explica o termo antecedente. Beleza. Aí você viu o aposto especificador, nome de gente, nome próprio. Cidade do Rio de Janeiro. Estado de Goiás, o professor Álvaro, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade. Geralmente nomes próprios, que é o aposto especificador. E você viu um tal de aposto resumitivo, resumidor, que resume, geralmente ele resume um sujeito composto. Legal, galera? Geralmente, tá? Agora você vai ver um aposto enumerativo. Aposto enumerativo, agora vem cá. E eu não vou explicar. Então pronto, caso 4, que é o aposto enumerativo. Aí depois a gente faz umas questõezinhas aí. Então, aposto enumerativo também, é aposto, hein? Muito cobrado. Ó, enumera. Sabe que é legal? Você vai ver as vírgulas também. Você vai ver a pontuação. A pontuação tem a ver com isso também, aposto enumerativo. Vamos lá. Enumera partes constituintes de um termo. Na frase, aparece separado por 2 pontos, dois pontos, ou travessão e vírgulas. Então, a pontuação tem a ver com esse tal de aposto enumerativo. Vamos lá. Já viajei para vários países. Eu poderia terminar aqui, ó. Olha essa frase, galera. Já viajei por vários países. Pronto, acabou, né? Ponto final. Mas se você tiver por acaso os 2 pontos, ó que lindo, ó. Ó que lindo, gente. Chega aí. Tá vendo os 2 pontos aqui? Esses 2 pontos, tudo que vem depois dos 2 pontos, ai que legal.
via de regra, tudo que vem depois dos 2 pontos, serve para esclarecer o que está antes. O que vem depois dos 2 pontos, esclarece o que está antes. O que vem depois dos 2 pontos, explica o que está antes. Álvaro, para que serve 2 pontos? Tudo que vem depois dos 2 pontos explica, esclarece o que está antes dele. A hora que você olha, a hora que você vê aqui os 2 pontos, você já está ligado. O que vem depois dos 2 pontos vai esclarecer, vai explicar o que está antes. Então, ó, já viajei por vários países. 2 pontos. O que vai vir? Os vários países, né, meu? Então, ó, Brasil, vírgula, Argentina, vírgula, Colômbia, vírgula, Equador and Mexico. Tá vendo? Ó? Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Essa vírgula serviu para separar elementos de uma enumeração. E esse Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México é um aposto enumerativo. Ah, é? É. Ué, qual que é o sujeito? O sujeito sou eu, ó, tá vendo? Sujeito oculto, eu. O que eu fiz, Álvaro? Viajei, tá? Então, ó, por vários países aqui, dá a ideia do quê? Adjunta de verbo de lugar, porque o verbo viajar, quem viaja, viaja. E aí, ó, Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, você vê? Pá, plá, plá, plá. É aposto, galera. Ó, que lindo, ó. Ó, separados aí por 2 pontos, porque tudo que vem depois dos 2 pontos explica, esclarece o que está antes. E essas vírgulas aqui, ó, são obrigatórias para separar elementos de uma enumeração. Esse é o tal do aposto enumerativo. Já se ligou, né? Aí, ó, isso aqui, ó. Ó, em nossos funcionários, vírgula, valorizamos principalmente 3 características, 2 pontos. Ó, eu falo assim, gente, em nossos funcionários valorizamos principalmente 3 características, 2 pontos. O que vai vir depois? As 3 características, né, meu? Tudo que vem depois dos 2 pontos serve para quê? Para esclarecer ou para explicar o que está antes. Para que serve 2 pontos, Álvaro? Tudo que vem depois dos 2 pontos esclarece ou explica o que está antes. Então, ó, 3 características. Quais são elas, Álvaro? Eu estou esperando isso. Dedicação, vírgula, honestidade and persistência. Tá vendo? 3 características. Como é que chama isso aí? Aposto enumerativo. O aposto enumerativo enumera as partes constituintes de um termo. Percebeu, galera? E na frase aparece separado por 2 pontos. Olha que lindo, gente. Ah, podia ser um travessão também, ó. Podia. Mas as vírgulas, ó, as vírgulas. Falou, galera? Ah, podia ser travessão. Também pode ser travessão. Não importa. Ele tá enumerando. Aposto enumerativo. Olha que louco, galera. Louco nada. Você vai ver facinho pra caramba. Legal? É nóis. É nóis. O que a gente vai falar agora? Fazer questão. Faz essa questão pra mim, galera. Banque Bad. Para o vídeo e faz aí. Para o vídeo aí e faz pra mim, galera. Banca e Bad, ó. Quanto ao aposto, agora fica esperto, hein? Quanto ao aposto, já tá falando que é aposto, hein? Marque a alternativa correta quanto à classificação. Sai dessa agora. Ah, mas é tudo aposto, né, meu? Então, pois é. Vamos lá. Letra A. Já fez? Já parou? Vamos lá. Ney Matogrosso, um dos maiores cantores brasileiros, faz show até hoje. Vamos lá, gente. Ney Matogrosso é o sujeito, faz verbo transitivo direto e show, objeto direto, tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Ney Matogrosso faz show, certo? Até hoje, dá ideia de tempo, adjunta de verbo de tempo. Aí você fala, peraí, Ney Matogrosso. E aqui tá o quê? Um dos maiores cantores brasileiros. Tá isolado, Álvaro. Então esse um dos maiores cantores brasileiros está explicando o termo antecedente. Que aposto é esse, Álvaro? Isso é aposto explicativo, meu. Certo, gente? Isso é um aposto explicativo. Não é. A letra A tá falando o que aqui? Aposto enumerativo? Não, isso é aposto explicativo, pô. Sempre separado por vírgulas, né? Ou podia ser travessões ou parênteses e explica o termo antecedente. Explica quem é o Ney Matogrosso aqui, certo? Beleza. Ah, não serve.
Letra B. Li 2 excelentes livros. Vamos pro abraço? 2 pontos. Ó. Peraí, 2 pontos. Li 2 excelentes livros. O que vai falar depois? Os 2 excelentes livros. O que vem depois dos 2 pontos? É isso, Álvaro. Ó. Cidade do Sol and a Moreninha. Isso é o quê? Esse aposto é um aposto enumerativo. Certo? 2 pontos, ó. Aposto enumerativo. Aqui tá falando que é aposto explicativo, ó. Não, esse é um aposto enumerativo, hein? 1, 2, ó. 2, galera. Aposto enumerativo, hein? Ó, os 2 pontos aí, hein, galera. Letra C. Carnaval, vaquejada, São João. Olha que lindo, ó. Carnaval, vaquejada, São João. Ó. O que é isso, Álvaro? Isso aqui é um sujeito composto. Carnaval, vaquejada, São João. Tudo. Everything. O que tá fazendo aqui? Tá resumindo, tá? Tudo num cal só. Então esse tal é o tal do aposto resumidor. É o aposto resumitivo. E aí tá como especificativo, né? Tá resumindo, hein, galera? Letra D. A guerra causou muitas mortes. Aí você vê, episódio lamentável. Tá vendo? Episódio, tá vendo? A guerra causou muitas mortes. Episódio lamentável. Tá explicando. Tá explicando. Então, isso aqui é explicativo, né, galera? Não é resumidor, tá vendo? Esse é um aposto explicativo. A guerra causou muitas mortes. Episódio lamentável. Isso é explicativo. Então, peraí, me sobrou aí? Vamos ver. O autor é o sujeito, hein, galera? Você já se ligou, hein? O autor escreveu belas novelas. O autor é o sujeito. Escreveu é verbo transitivo direto. As novelas, objeto direto. O autor escreveu... Mas que autor, né? Você percebeu aqui, ó. Manuel Carlos. Então, esse aqui, ó, não faz parte do sujeito, hein? Esse aqui é o tal do aposto especificativo. Aposto especificativo não é separado por vírgulas, não é separado por travessão, não é separado por nada. Geralmente são nomes próprios. Está especificando que autor é. Letra E e pau. Legal, hein, galera? Tá legal, gente? Estão se ligando, então, a ideia do aposto? Então vamos fazer um simulado! Simulado. Vamos lá, hein? Vamos ver se ficou bom, hein? Vamos lá, galera. Então, ó, vamos fazer um simuladinho agora, hein? Vamos lá, simulado só de aposto, ó. Só de aposto. Então, ó, simulado surpresa de aposto. Bora lá. Ó, vamos ver se você aprendeu mesmo. Vamos ver se você aprendeu mesmo? Você aprendeu mesmo? Então vai, para o vídeo aí, faz a questãozinha de número 1 e já faz já número 2 já de cara. Mas a número 2 eu não consigo ver, você não vai ver alternativa nenhuma. Vamos lá, gente. Para o vídeo aí. Vamos lá. E agora você vai me dizer, hein? Você vai me escrever quantas você vai acertar, falou? Sem eu explicar, porque agora você já tá ligado. Para o vídeo aí. Questãozinha de número 1. O fragmento adaptado. Porque assim cai. A banca Fundatec. Banca Fundatec não importa a banca. Ó. O fragmento adaptado. O foco dos grileiros. Vamos para o abraço, gente. O foco dos grileiros é o sujeito. Tá? Aí tá. O foco dos grileiros. Aí você fala, são áreas não destinadas. Aí você fala, pô, meu. E aí tem cá, grileiros, Álvaro. Quem são os grileiros? Ó, pessoas que desmatam e se apossam de terras públicas. Então peraí, Álvaro. Então, pessoas que fazem isso são o tal dos grileiros. Vai pro abraço, gente. Isso aqui é adjunta adverbial, eu dou na sua cara. Isso é predicativo do sujeito. Isso é vocativo, galera? Não, você vê que é um aposto e vai além. É um aposto explicativo. Sacou, galera? Então, o foco dos grileiros. Quem são os grileiros? Ó, olha a vírgula aqui, ó. Olha a vírgula aqui, ó. Tá vendo? Esse termo entre vírgula está explicando o termo antecedente.
Esse é um aposto explicativo. B de bola. Acertou a 1, acerta 2 para mim, galera. Ó. Então, baixou a voz, sombreou os olhos de poesia e me disse que ela mesma também comprara 2 parcelas. Ela mesma, corretora. Corretora está explicando quem é? Ela mesma. Ou seja, ó que lindo. Ó que lindo aqui, galera, ó. Isso aí é o que, Álvaro? É sujeito do na sua cara. Ah, isso é vocativo? Vocativo é um chamamento. Adjunta de nominal é o escambau. Isso aqui é um tal de aposto explicativo. Entre vírgulas. Está explicando o termo antecedente. Letra B de bola aí. Pau. Para o vídeo aí. Vamos fazer a questãozinha número 3, galera. Vamos lá, questãozinha número 3. Banca com Supan. Ó. Em um ciclone extratropical transformou a paisagem árida do deserto do Saara. Vamos pro abraço, galera. Deserto. Que deserto é esse, Álvaro? Aí vamos pro abraço, galera. Ó. Olha o nome próprio aqui, gente. Deserto do Saara. O termo destacado, do Saara. Que função é essa? Objeto indireto, na sua cara. Ah, complemento nominal. Complemento nominal é o escambau. A adjunta de nominal é pau na tua cabeça. Isso aqui é um aposto, galera. E vem cá, vamos além? É um aposto especificador. Certo, galera? Ó, nome próprio, hein? Não é qualquer deserto. Deserto do Saara. Aposto especificativo. Especificador. E essa questãozinha de número 4 aqui. Vamos lá, hein? Vamos lá. Questãozinha de número 4, hein? Para o vídeo aí faz, galera. Para o vídeo faz essa questãozinha de número 4. Vamos lá, hein? Assinale a alternativa em que as vírgulas... vírgula, Álvaro? A questão é sobre vírgula? Já tá ligado, né? Foram usadas para separar um aposto explicativo. Vamos pro abraço, gente. Ah, mas Álvaro, eu sei nada sobre vírgula. Não, mas você sabe que é aposto, cara. Você sabe que é aposto, mano. O que é aposto explicativo mesmo, Álvaro? Aposto explicativo é um termo que explica o termo antecedente. Certo, galera? Letra A, vamos lá. Apesar de parecer simples, vírgula. Aí eu vou perguntar pra vocês. Isso aqui é aposto do quê, ô? Isso aqui é aposto do quê, mano? E essa aqui, ó. Criada em 2014, vírgula. Eu quero vírgula pra quê? Pra separar aposto explicativo. Aposto explicativo explica o que está antes. Letra C. Neste reinício, vírgula. Neste reinício, galera. Tá explicando o quê? Letra D. Quem explica é Renato Hermann, vírgula, RH e CEO. Não tem esse RH e CEO. CEO da Bold Minds. Aí vem cá, vírgula, empresa global que nasceu da crença de que o trabalho kkkk, não sei o que, deixa aí. E a letra E, ou seja, não é um objetivo a ser atingido, vírgula. Ah, o que é isso aqui? Oração, escambau. Vê se você conseguiu achar aqui, gente. Vê se você conseguiu achar aqui, ó. Quem explica é Renato Hermann. Quem que é o Renato Hermann? É isso aqui, ó. É isso aqui da empresa, ó. Se liga. Não é isso? Tá explicando o cara ou não? Sim ou não? Tá explicando o que é esse maluco, né? E ainda tem mais, ó. Empresa global que nasceu ainda, tá explicando o que... Tá vendo? É aposto que não acaba mais. Então, peraí. Ó,
RH e CEO da Bold Minds, entre vírgulas, está explicando quem é o Renato Herman, tá vendo? Esse é um aposto explicativo. E aí você fala, RH e CEO da Bold Minds, aí que é mais, aí vírgula de novo, empresa global que está explicando quem é a Bold Minds. Isso é aposto explicativo mesmo. Falou, galera? Alternativa correta é letra D de dado. Então a vírgula que serve para separar um aposto explicativo. Legal, né? Legal, galera. Vamos fazer a questãozinha de número 5 aqui, ó. Questãozinha de número 5, Banca Fadesp. Para o vídeo aí faz. Vamos lá. O que você tem aí, ó? No trecho. Neste mês, a campanha de Janeiro Branco. Aí você fala, peraí. Ó, neste mês, a campanha de Janeiro Branco. Campanha de Janeiro Branco. O que é isso, Álvaro? Vamos para o abraço. Vírgula. Movimento brasileiro voltado à saúde mental. Ah, tá. Então quer dizer que essa campanha Janeiro Branco é o movimento brasileiro. Então tá explicando, né, Álvaro? Tá. Só que essa aí é faixa preta, né? Então é posto explicativo, né, Álvaro? É. Então, ó, esse movimento voltado à saúde é um aposto explicativo. Aposto explicativo, porque está explicando o termo antecedente. Certo, gente? Você pode ver, está isolado por vírgulas, né? E aí tá falando, vamos ver. Então, no trecho, né? Nesse e-mail, papapá, não sei o que, tá? Refletir, dialogar. A construção sublinhada tem por função introduzir a causa. O que você acha? Não, peraí, Álvaro, é convidar o leitor a refletir. Eu já sei que é um aposto explicativo, né? Contrapor uma ideia. Apresentar uma condição necessária. Aposto explicativo faz o quê, gente? Aposto explicativo faz o quê? Explica, né, Álvaro? Você não passa da primeira palavra. Não introduz nada, não convida ninguém, não contrapõe coisíssima nenhuma, não apresenta nada. Aposto explicativo faz o quê? Explica! Então, explicar um conceito previamente referido no texto. Óbvio, previamente, óbvio. A fim de esclarecer seu significado. Essa é a função do aposto explicativo. Explicar um conceito previamente referido no texto. Então, porque o aposto explicativo explica o que já foi dito antes. Legal, né? Muito bem. Letra E? Letra E. Agora acerta essa número 6 aqui. Marinha. Marinha do Brasil. Ó. Sobre o termo destacado em conhecer a expressão literatura através do professor. Através do professor. Vamos pro abraço, gente. Professor! Que professor? Professor Álvaro, não. Professor Silvio Volpato. Olha, gente, nome próprio. Tá, nome próprio. Tá explicando? Tá explicando, professor? Não tá explicando, hein? Não é explicativo, hein, galera? Você já sabe que isso aí é um aposto especificador. É um aposto especificativo. E aposto especificativo especifica. Não é? Vamos lá. Então tá assim, ó. É correto afirmar aqui. Completa a ideia do verbo. Completa a ideia do verbo. Tá, peraí. Mostra quem é o sujeito, o agente da ação verbal. Indica a quem a autora se dirige. Você sabe que, ó, a quem a autora se dirige aqui, ó, estabelecendo interlocução, isso aqui é o tal do vocativo, tá, galera? O vocativo indica quem a pessoa se dirige. Ei, né? Individualiza o substantivo ao qual está ligado, especificando o aposto especificativo. Mas não está escrito, ó. Serve para quê? Para especificar. Muito bem, ele individualiza esse substantivo, ó. Professor é um substantivo. Tá, mas qual?
né? E adjunto é os cambal, certo, galera? Esse é o tal do aposto especificador especificativo. Legal, gente, você tem que saber então que não existe só um aposto nessa vida, né? Muito bem. Aí, galera, você quer saber mesmo português mesmo ficar bom? Quer ficar bom? Olha aí, curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Álvaro, como é que eu faço? Entra no link aí, tá na descrição do vídeo aí, dá uma olhadinha nesse link aí. É um curso completo, galera. Tem teoria e, ó, muitas questões, todas elas comentadas em vídeo. Inclusive essa de aposto, né? Legal? Putz, grila. Aposto é um termo da oração. Muito bem. Então, ó, Academia de Português é o meu curso completo, dá uma olhadinha. Vitalício, você vai ficar com ele pra sempre. Comprou hoje, você fica com ele pra sempre. Eu vou morrer, você vai continuar me vendo. Porque você vai ficar com ele pra sempre. É baratinho, baratinho. E o preço, Álvaro, quanto é? Entra no link, dá uma olhada no site. Legal? Ó, negócio seguinte. Eu falei só de aposto pra você, não falei? Tem outros termos. Você quer dominar a análise sintática? Tem um vídeo aí no meu canal. É esse canalzinho de sintaxe aí, ó. Porque, ó, entenda de uma vez. Porque o aposto, galera, é só um termo da oração, hein? Então, ó, você vai assistir o meu vídeo completo de sintaxe. Sujeito, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, sujeito composto, sujeito simples. Ah, peraí, complemento nominal. Ah, complemento verbal, complemento adjunto adverbial, adjunto adnominal. Aposto e vocativo. Então você vê, hoje a aula foi sobre aposto, mas se você quiser pegar um geralzão, eu explico todos os termos da oração de uma forma simples e direta. Tá vendo? Essa aqui, ó. Acha aí, falou, galera. Ó. O vídeo tá aqui, ó. O vídeo... Ah, tá aqui? Tá aqui na tela? É, tá passando na tela aí pra clicar. Ah, tá aí, gente. Já clica aí já. Já clica aí e já assiste essa aula também. Legal? Aí depois você volta pro aposto e você fica bom. Legal, né, Ramon? É isso aí. É, o pessoal vai entrar aí, quero ver. E você que chegou até o fim do vídeo, prova pra mim. Escreve aí. Álvaro, fiquei até o fim. Achei essa aula uma porcaria. Pode escrever. Ô, Álvaro, fiquei até o fim. Achei a aula legal. Álvaro, fiquei até o fim. Eu quero que você faça aula de tal coisa. Vamos ver. Eu quero ler o que vocês escreveram aí. Valeu, galera. Beijo do bonitão. E até semana que vem. Legal. Ossa!